Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto da aula de hoje. Aula 6, objeto de conhecimento, biomoléculas, polímeros, detalhamento, conceito e tipos de polímeros. Vamos à nossa aula. Então, a nossa aula de hoje será sobre os plásticos, mas eu quero iniciar essa aula com duas perguntas. Você já pensou na quantidade de objetos que você possui na sua casa que são feitos de plástico? Por que ele é tão utilizado para fabricar objetos? Os plásticos, eles são materiais poliméricos. São amplamente utilizados na sociedade moderna. Possuem propriedades únicas que os tornam extremamente versáteis. Mas também apresentam desafios significativos em relação ao seu impacto ambiental. Nesta aula, exploraremos o conceito de polímeros, os tipos de polímeros e também os impactos que esse plástico tem sobre o meio ambiente. E agora nós vamos assistir um vídeo e esse vídeo vai falar sobre a história do plástico. O termo polímero foi criado pelo famoso químico alemão J. Berzelius em 1832. Na realidade, Berzelius tentou criar um termo para diferenciar moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como por exemplo os gases etileno e buteno. Assim, o termo polímero foi utilizado para representar as moléculas de buteno como sendo constituídas de muitas unidades meros de etileno. As primeiras experiências realizadas pelos cientistas do século passado com substâncias poliméricas envolviam polímeros naturais, tais como borracha natural, amido, celulose e proteínas. Apesar da borracha natural ser menos abundante que a celulose e as proteínas, ela foi muito importante do ponto de vista histórico para a ciência de polímeros. Em 1857, Lord Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de determinados sólidos sob efeitos térmicos. Nesta mesma época, Charles Goodyear conseguiu desenvolver o processo de vulcanização da borracha natural, tornando possível o seu uso mais apropriado em aplicações onde a sua elasticidade fosse imprescindível. O início da indústria de polímeros ocorreu basicamente com o domínio da tecnologia de vulcanização da borracha natural. Este material já era utilizado em determinadas aplicações, mas suas características pegajosas, com aumento de temperatura e a inexistência do processo de vulcanização, limitavam em muito seu uso até então. Em 1844, Goodyear conseguiu patentear o seu processo de vulcanização na França. Entretanto, no mesmo ano, mais precisamente um mês antes, Thomas Hancock patenteou um processo semelhante de vulcanização na Inglaterra. Até hoje, existe uma controvérsia sobre o verdadeiro inventor de tal processo. O consumo da borracha natural cresceu com o advento de fabricação dos pneus e câmaras de ar a partir de 1912. Em 1870, os irmãos Riati patentearam um processo de plastificação do nitrato de celulose, cujo nome comercial passou a ser conhecido como celuloide. Inúmeras aplicações deste produto se iniciaram desde então, tais como bolas de bilhar, dentaduras, escova de dente, pentes, bonecas, etc. Somente em 1907, Lord Baekeland patenteou o processo de síntese de um material polimérico essencialmente sintético, ou seja, a resina fenolformaldeído, conhecida popularmente como resina fenólica e comercialmente como resina baquelite, em homenagem a seu inventor. Possuindo uma melhor compreensão sobre as características moleculares dos polímeros, foi possível dominar as técnicas de polimerização.
E aí, bem interessante, né, que traz aí o desenvolvimento, né, do plástico. Eu quero citar aqui 2 anos que eu achei bem interessante, que foi em 1934 que surgiu aí o primeiro plástico sintético chamado de polietileno. Em 1950, outras pesquisas fizeram com que esse material ele se tornasse rígido e com uma alta densidade. E aí ele começou a ser utilizado, gente, sabe em quê? Nos brinquedos, como matéria-prima nos brinquedos, né? E aí eu posso citar como exemplo do uso desse plástico sintético, o brinquedo bambolê. E afinal, o que são plásticos? Os plásticos, eles são materiais poliméricos amplamente utilizados na sociedade moderna. Ou seja, os plásticos, eles são materiais sintéticos, tá? E eles são derivados do petróleo. Quando eu digo materiais poliméricos, eu estou me referindo a macromoléculas que são formadas por monômeros, que é o resultado de uma reação química chamada de polimerização. Eles possuem propriedades únicas que os tornam extremamente versáteis, né? Mas também apresentam desafios significativos em relação ao seu impacto ambiental. Então, gente, aí é bem interessante que a desvantagem do uso do plástico, sabe qual é? É a poluição persistente. Isso mesmo, a poluição persistente. O que significa dizer isso? Que ele demora centenas de anos para se decompor. E aonde eu uso os plásticos? Sabe onde vocês usam plástico? Também, né? A gente está acostumado só com aquelas vasilhinhas de plástico, mas o plástico não está ali não, gente. Eles estão na produção de tecidos. Só que não é tecido de algodão, são tecidos sintéticos, como o poliéster e nylon, que são amplamente usados na fabricação, né, de roupas e também esse tipo de tecido sintético são usados para estofamentos e tapetes. O plástico ele é usado na medicina. Na medicina, gente, os plásticos eles são utilizados em uma variedade de dispositivos médicos e produtos de saúde, como seringas, implantes, embalagens de medicamentos, equipamentos de diagnósticos e muito mais. Agora, ele tem uma vantagem aí, né? Porque é devido à sua esterilidade, à sua segurança e à facilidade de uso. Mas não acaba aí, não. Encontramos o plástico também nos eletrônicos. Sim, eles são usados para proteger os dispositivos eletrônicos, cabos usados como isoladores e outros componentes, devido à sua resistência elétrica e à capacidade de proteção contra choques mecânicos. E afinal, do que é feito o plástico? O plástico ele é feito principalmente a partir de polímeros. Os polímeros são as macromoléculas compostas por unidades repetitivas chamadas monômeros. Assim, imagine comigo, os monômeros seriam os tijolos e a parede construída com esses tijolos, né, que eu estou dizendo que são os monômeros, seriam os polímeros, tá? Então, os polímeros, eles são o quê? Macromoléculas constituídas por unidades menores, que são os monômeros, né? Que no caso são os tijolos, os polímeros, a parede construída. O termo polímero deriva do grego poli, muitas, e meros, partes. E sabe qual é a reação, né, que a gente obtém esses polímeros? É chamada de polimerização.
Agora, nós vamos falar sobre a classificação dos polímeros. Os polímeros, eles podem ser naturais e podem ser polímeros sintéticos. O que seriam os polímeros naturais? Também conhecidos como biopolímeros, são os que ocorrem na natureza. Exemplos de polímeros naturais: a borracha natural, os polissacarídeos como o amido, a celulose e o glicogênio e as proteínas. E temos os polímeros sintéticos, que são aqueles que são produzidos em laboratório e, em geral, os produtos são derivados de petróleo. Vamos falar um pouco mais de polímeros naturais? Os polímeros naturais são os materiais poliméricos, que eu já disse que são as macromoléculas, né? Que são produzidas por repetição de monômeros através de reações químicas. Então, os polímeros naturais são esses materiais poliméricos encontrados na natureza. Eles não são sintetizados em indústrias e nem em laboratórios. E vocês sabiam que o corpo humano tem esses polímeros naturais? Que polímeros são esses, professora? As proteínas, um exemplo de um polímero natural, a queratina, que é encontrada nas nossas unhas e no nosso cabelo. E tem os polissacarídeos, que são os carboidratos. Exemplo, a celulose. E onde está a celulose? Na folha aí do caderno de vocês. Essa aí é um polímero natural. Além desses, eu tenho aqui um polímero natural, que é a borracha, gente. A borracha, ela é um polímero natural, ela é obtida da seringueira, tá? Por incisão. É feito um corte e nesse corte, olha que aparece, observem aí, o látex. Então, o látex aqui, né, que é retirado, que é um líquido branco, que tem esse aspecto leitoso, é ele que é a nossa borracha. A borracha natural, ela é produzida por reação de polimerização, tá bom? E aí, ela é obtida através de um monômero. Observe aqui o monômero, é esse daqui, ó, tá vendo? Vamos lá ver. Isso, esse é o monômero. Sabe como é o nome desse monômero? É o isopropeno. E tem como nome oficial 2-metil-1 e 3-butadieno. Esse tipo de borracha, ela é limitada, tá? Por quê? Porque nos dias frios ela é muito quebradiça. E nos dias quentes ela fica gosmenta. Por isso que o uso dela é limitado. Nós temos um outro polímero natural, a celulose. Vamos lá. É um polissacarídeo mais abundante na natureza. É uma substância fibrosa, resistente, insolúvel em água. Nós não podemos ingerir a celulose, tá bom? E a celulose faz parte da composição do papel e do algodão, ok? E temos um outro exemplo, que é o amido. O amido, gente, ele é armazenado em diferentes órgãos vegetais. Ele é como se fosse uma energia, tá? A energia dos vegetais, das plantas, é que fornece essa energia. O amido, ele é encontrado nos vegetais e na forma de grão de sementes. E aonde que está esse amido, esse polímero natural? Está na batata, está no trigo, está no arroz, está no milho e está na mandioca. E agora, vamos falar dos polímeros sintéticos? Os polímeros sintéticos são aqueles que são produzidos nas indústrias, nos laboratórios, de maneira artificial. Ou seja, são sintetizados pelo homem.
E aí eu trago um esquema para vocês sobre os polímeros sintéticos. Polímeros são os componentes primários de todos os tipos de plásticos e compostos relacionados. Um polímero, ele é uma molécula grande que é formada de muitas moléculas menores. E essa ligação com essas moléculas menores, elas são feitas por ligações covalentes e elas têm um padrão repetitivo, tá certo? Essas pequenas moléculas que eu estou me referindo são os monômeros. Os polímeros sintéticos, eles são obtidos a partir da reação de adição e reação de condensação. Agora, a gente vai conhecer um polímero sintético, que é o polietileno. Vamos lá? O polietileno é formado pela polimerização do eteno. O eteno é um alceno com 2 átomos de carbono, unidos por uma ligação covalente dupla. A polimerização ocorre quando a ligação dupla é quebrada a temperatura de 200 graus Celsius e uma pressão muito alta de 2.000 atmosferas. Quando a ligação dupla se rompe, moléculas adjacentes ligadas entre si para formar moléculas muito longas destas unidades de repetição. A unidade de repetição era conhecida como monômero. Assim, por exemplo, no polietileno, o monômero é o eteno. Muito legal. Então, a gente viu aí que o polietileno, ele está presente em vários produtos do nosso cotidiano. Agora, nós vamos conhecer as características dos polímeros. Eles são rígidos, são flexíveis, amorfos, são semicristalinos, transparentes, opacos, com maior ou menor temperatura de processamento. Tem essas características, né? E através dessas características nós vamos ter 2 tipos de polímeros. Vamos à sua classificação. Os polímeros sintéticos, tá? São classificados em termoplásticos e termorrígidos. O que seriam os termoplásticos? São materiais que se tornam moldáveis, maleáveis a certas temperaturas elevadas e que endurece ao resfriar. Essa propriedade, ela permite que eles sejam reciclados e reutilizados várias vezes, tornando-os altamente versáteis em diversas aplicações industriais e comerciais. Já os termorrígidos também são maleáveis e eles são moldáveis. Só que tem um probleminha aí, tá, gente? Eles não podem ser reciclados, tá bom? E nem derretidos e nem remodelados como os termoplásticos, ok? E agora nós vamos ver alguns exemplos de uso dos termoplásticos. Os termoplásticos, eles é o poliuretano e ele está presente nas espumas isolantes. Também tem o acetato de vinila, que é o EVA, que está presente na sola dos tênis e chinelos. Temos o termoplástico vulcanizado, que é uma mistura do polímero termoplástico com a borracha vulcanizada, tá certo? E que é usado, gente, em peças de automóveis. E temos também aí o termoplástico de poliamida. Um exemplo aí é o nylon. Muito bem. Agora, nós vamos aqui, né? Na verdade, nós já estamos no espaço Café Consciência. Hoje eu vou falar sobre o glitter, né? O que é o glitter, né? Ele é um enfeite muito utilizado, principalmente no carnaval. Mas o glitter,
ele tem uma relação, sabe com o quê? Com alguns conceitos importantes da química, como os microplásticos e também como os impactos ambientais, tá? Então, esse vídeo que nós vamos assistir agora sobre o glitter, ele vai trazer essas informações aí, tá bom? Porque o glitter não é apenas enfeite e brilho, não, tá bom? E vai nos levar a fazer uma reflexão com o uso desse glitter. Vamos lá. O glitter é um microplástico composto principalmente de pequenas partículas de plástico brilhante e colorido. Essas partículas são frequentemente usadas em produtos cosméticos, incluindo maquiagens, esmaltes e, claro, as tradicionais decorações carnavalescas. O problema, ele surge quando o glitter é descartado inadequadamente, seja ao lavar os produtos cosméticos ou durante a limpeza após as festividades com o carnaval. Por ser tão pequeno, o glitter não é filtrado de forma eficiente pelos sistemas de tratamentos de água e acaba chegando aos rios e oceanos. O glitter tradicional, que é feito de microplásticos, vai poluir rios e oceano e vão prejudicar a vida marinha. Por isso, o glitter biodegradável, ele surge como uma alternativa sustentável, que é feito com materiais naturais que se decompõem no meio ambiente. Ele faz parte de uma geração de produtos sustentáveis, pensados para causar menos impacto ambiental, desde a produção até o uso. Mas não basta apenas escolher bem. Esses produtos, eles precisam ter um destino correto. Eles precisam evitar a contaminação do solo e da água. Escolher bem e descartar corretamente é cuidar do planeta. Muito bem, a gente fala muito de plástico, de garrafas PET, não é verdade? E às vezes a gente esquece, sabe de quê? Desses microplásticos aí que estão presentes, porque o glitter ele não está presente só, né? A gente utiliza como enfeite no carnaval, ele também, muitas vezes, eles estão presentes, sabe aonde? Estão presentes nos cosméticos. Vocês já viram glitter nos cosméticos, nos produtos de limpeza, de higiene, também nos produtos como batom, compacto, existem aí esses microplásticos que de uma forma ou de outra eles vão contaminar, né, o meio ambiente. Claro que eu estou falando de uma quantidade principalmente, né, utilizada durante o carnaval, por isso que eu trouxe esse título, né, o Carnaval no Glitter, para a gente fazer uma reflexão. E aí trago também, né, no vídeo, que você pode substituir por um glitter biodegradável. Você pode fazer até aqueles glitters de folha, não sei se vocês já viram aí, né, utilizar esse tipo de material. E hoje, na nossa aula, né, nós falamos sobre os plásticos, que são macromoléculas, ou seja, são moléculas bastante grandes e elas são produzidas a partir da repetição de monômeros, né, que são pequenas moléculas que são produzidas através de reações químicas, mas não é qualquer reação química, é uma reação química chamada de polimerização. E fiz assim, tipo uma comparação, né? O que seria esse monômero, professora? O monômero vamos imaginar que seja um tijolo e o plástico seja uma parede, né? Construída por esses tijolos, tá certo? E
Disse também que existem 2 tipos de plásticos, os polímeros, né, naturais e os polímeros sintéticos. Os polímeros naturais são aqueles que são produzidos na natureza. Aí nós temos como um exemplo a celulose. O nosso corpo produz esses polímeros naturais. Aí eu falo dos polissacarídeos e trago como também temos a proteína, né? E a proteína eu trago como exemplo a queratina, que é uma proteína, que é um polímero natural e se encontra nas nossas unhas e também nos nossos cabelos, né? Qual é a função, professora? É dar resistência, dar brilho, né? Dar uma resistência às nossas unhas e aos nossos cabelos. E temos aqueles polímeros artificiais. A maioria dos objetos que nós usamos de plásticos são polímeros sintéticos, ou seja, são aqueles que são produzidos no laboratório, né? E dentro dos polímeros vão existir 2 classes, né? Vamos ter os termoplásticos e os termos rígidos. E aí é bem legal que quando a gente quer fazer a seleção de materiais, se aquele material pode ser reciclado ou não reciclado, a gente pega essa classificação, né? Dos termos rígidos e dos termoplásticos, tá certo? Então, a nossa aula foi sobre os polímeros, tipos de polímeros e sua aplicação no nosso cotidiano. Na aplicação do cotidiano, gente, está quase em todos os objetos que nós utilizamos, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tchau!